Louvado seja o nosso Deus. Você pode estar se sentando. Vamos começar a palavra. Minhas palavras sempre, do jeito que Deus tem me usado, sempre começa numa meditação sobre coisas que vêm acontecendo, coisas que a gente observa. E hoje não vai ser diferente. Eu espero que Deus fale com você da mesma forma que Ele falou comigo durante o dia de hoje. E eu creio que se você estiver disposto a ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite, você pode sair daqui transformado. Ou aliás, você vai sair daqui transformado. Aleluia. Porque quando Deus fala, realmente Ele muda situações, Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso entendimento. E nós saímos pessoas melhores, pessoas transformadas e muito mais próximas de chegar onde nós queremos chegar, que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus, estar com Ele na glória. Amém? E a minha meditação começou numa situação que a gente começa a observar muitas vezes na igreja, até mesmo por eu já ter passado muitos anos dentro da igreja. Digamos que eu nasci dentro de uma igreja praticamente. Passei algum tempo fora, é verdade, mas depois Deus me resgatou, me deu a oportunidade de estar aqui de novo. E hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu posso estar aqui falando para você de coisas que eu vejo, de coisas que eu observo, de coisas que Deus fala comigo. E uma coisa que eu comecei a observar que acontece muito na casa de Deus, acontece muito comigo e com você, é nós entrarmos e sairmos da casa de Deus da mesma forma. Eu não sei se você já parou para meditar sobre essas coisas, mas muitas vezes eu vi pastores se desgastando na frente do púlpito em pé, falando, suando, e sai daqui mesmo no último da energia dele que gastou. E a gente vê pessoas chorando, a gente vê pessoas ali realmente, alguns falando em línguas, outros sendo transformados, outros sendo mudados. Mas eu vejo também que muitas dessas pessoas que choraram, que derramaram lágrimas, que aceitaram Jesus, ou muitas coisas que podem ter acontecido, na outra semana, quando você vai ver, ela está da mesma forma que ela estava antes de entrar na igreja. E eu comecei a analisar e pensar, mas por que isso, meu Deus? Por que tem muitas pessoas que não conseguem segurar, talvez a bênção que eles receberam um dia, foram tocadas, choraram, foram cheias pelo Espírito Santo de Deus, mas quando sai da porta parece que a presença do Espírito Santo que está sobre a vida dela se acabou. Parece que ali, como se ela tivesse pego alguma coisa nas mãos e simplesmente quando passou pela porta deixou ali no canto e foi embora para casa, e volta no próximo culto e muitas vezes a gente vê a mesma coisa. E assim passa anos e anos, e a gente vê que pessoas realmente não conseguem caminhar. Eu comecei a analisar e comecei a procurar de Deus uma resposta, uma palavra que eu pudesse trazer nessa noite. E eu comecei aqui por um versículo que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Eu só parei na primeira parte do versículo. Você que está compartilhando, vamos começar através disso nessa noite. E a palavra diz: digo, porém, andai pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz assim. Ok? Digo, porém, andai pelo Espírito. Só a primeira parte do versículo. Eu comecei a meditar nesse versículo, nessa parte desse versículo, e disse: por que muitas pessoas não conseguem andar pelo Espírito? Eu comecei a meditar nas palavras que a gente tem estudado, muitas vezes que os pastores têm pregado, nas palavras que muitas vezes a gente tem estudado. E eu fui lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Até se você não quiser abrir, eu vou dar uma explanação mais por cima, eu não vou querer ler todo o texto, porque é um texto bem longo. E eu creio que você já conhece muito bem esse texto, que é o texto onde Elias volta, depois de muito tempo afastado de Israel, por causa da perseguição de Jezabel. E ele volta para Israel. E quando ele volta para Israel, ele encontra com o rei Acabe. E Israel estava numa situação de seca já há muitos anos. E a primeira coisa que ele faz é desafiar, falar com o rei Acabe e desafiar os profetas de Baal. Eu fiquei meditando naquele texto, olhando, poxa, Elias foi lá, chegou na presença do rei, desafiou todos os profetas de Baal. E como todos nós conhecemos a história, mas mesmo assim eu vou dar uma passada nessa história. E o que a gente vê ali naquela história? Simplesmente leva todo o povo de Israel, chama todo o povo de Israel para cima do Monte Carmelo. E
manda que faz o trato com o rei, que vamos fazer, né, trazer dois novilhos, e vamos fazer, eles fazem a oferta do novilho deles para Baal, e eu faço a minha oferta para Deus, e vamos ver, o Deus que responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro. E eu lendo aquela história, continuando lendo e vendo, eu digo, meu Deus, o negócio o cara é corajoso, porque ele não chegou na presença de qualquer um, ele chegou na presença do rei, autoridade máxima, a mesma coisa que talvez você chegar na frente do Barack Obama e vamos fazer um trato aqui, eu te desafio. Eu fiquei olhando a situação e a história foi se desenvolvendo e todos aceitaram o acordo, e os profetas de Baal começaram desde de manhã e gritavam, profetizavam, começavam a cortar o seu próprio corpo, e aquilo, imagina, já estavam todos sangrando ali, o negócio estava ficando feio e nada acontecia. A Bíblia narra, passou toda a manhã e já estava chegando a hora do sacrifício da tarde e nada. E Elias começou a zombar. Fala mais alto. Talvez o teu Deus esteja viajando. Talvez ele esteja numa reunião. Talvez alguma coisa ou outra pode estar acontecendo. Fala mais alto, pode ser que ele escute. E assim eles iam e gritavam e nada aconteceu. E de repente Elias para tudo aquilo dali e diz, venha para cá, povo de Israel. Vamos ver aqui como é que acontece aqui com Deus Todo-Poderoso. E como que ele começa? Ele começa reformando o altar que estava quebrado, porque muitos anos de idolatria, você imagina como é que tinha ficado a situação do país, o povo não ligava mais para Deus. E ele vai ali, conserta o altar, 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. E depois que começa a ficar interessante o negócio, ele olha assim, não, agora faz um rego em volta do altar, mandou fazer bem profundo, e começou a preparar um novilho, botou em cima das pedras. Aí eu digo assim, até essa hora eu imagino que o rei estava olhando assim, não, até agora está normal, não entendeu por que ele fez o rego ali, porque ele fez aquele valinho, mas tá bom, está tudo normal, ele consertou, precisava consertar. Aí ele chega para as pessoas e diz, não, traga-me 4 cântaros de água, jogue sobre o altar. Aí o rei, eu imagino que o rei tenha olhado assim e dito, agora o negócio começa a ficar complicado, o que eu vou fazer com esse camarada agora? Eu já tenho 400 e tantos ali que já estão todos retalhados, sangrando, cansados, e não conseguiram fazer nada. E agora vem esse aí e manda jogar água ainda em cima do altar, em cima do novilho. O que vai acontecer agora disso aí? Qual é a providência que eu vou tomar? Aí não bastando, Elias chega, depois deles derramarem, traga mais água. E jogaram mais água. E derramou-se mais aquela água toda, e o rei, eu imagino que o rei tenha olhado assim, meu Deus. Eu achava que o cara é louco, mas ele já é um pouco pior, já é um pouco mais do que louco. Não sei se existe palavra para isso, mas o negócio está ficando cada vez mais complicado, já está enchendo o valinho. E ainda se não bastasse, ele chama mais uma vez, mais água. Aí ele ora ao Deus de Israel. Ele diz, Deus, se tu és comigo, se tu és o Deus que tem me usado, faça com que caia fogo sobre essa oferta agora. E todos nós conhecemos a história, e caiu o fogo. E o fogo não somente consumiu o novilho que estava ali, o holocausto, mas também as pedras. E chegou até aquele valinho que estava ali, cheio de água. Aí isso prova para nós, Deus é Deus realmente. Aleluia. Não é Deus, não é um Deus de verdade, não é um Deus que nós podemos glorificar. Aleluia. É um Deus que realmente cumpre a palavra dele. É um Deus que trabalha em favor daqueles que o temem. Mas agora, para não perder ainda o fio da meada, eu volto para essas pessoas, nós praticamente, estamos na casa de Deus, sentimos a presença de Deus, mas quando parece que passamos por aquelas portas, parece que a presença de Deus ficou lá, e nós continuamos sozinhos, muitas vezes tristes, muitas vezes derrotados, muitas vezes passamos por situações e tudo que vem na nossa mente é, eu fui na igreja ontem e ouvi Deus falar, mas essa é uma situação boa que eu passei no ano passado. E no ano passado eu fui derrotado. No ano passado as coisas foram tudo ruim, foram todas ruins. Eu sei que dessa vez vai ser igual. Talvez eu esteja falando para isso, eu quero que você comece a meditar um pouco na sua vida. Mas antes de eu estar falando para vocês, eu falo para mim. Porque isso foi o que eu passei por durante muitos anos na minha vida. Talvez até hoje, todas as vezes que vem uma luta sobre a minha vida, uma situação de dificuldade, a primeira coisa que o inimigo tenta jogar dentro da minha mente é,
de novo. Será que adianta ser fiel a Deus? Será que adianta estar na casa de Deus? Será que adianta você estar ali, ajudando a ministrar o louvor? Ou muitas vezes trazendo a palavra? Ou será que adianta muitas vezes, toda sexta-feira, todos os domingos, estar na casa de Deus? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei muitas vezes por isso. E eu começando a meditar nessa situação, eu comecei a estudar isso e digo, meu Deus, o que tu tens para dizer nessa palavra? E o segredo dessa palavra que eu comecei a tirar nessa noite o segredo dessa palavra está justamente, não é na vitória que ele esteve, mas sim em toda a preparação que ele fez antes. Porque nós costumamos ler essa palavra, nós costumamos chegar no final dela e dando glória a Deus. Muitas vezes podemos ficar emocionados. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que age, esse é o Deus que não falha. Mas nós nos esquecemos do principal, que foi o que Elias fez. Ele começou consertando o altar. Muitas vezes nós podemos ver pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, sentem a presença de Deus, se emocionam na presença de Deus, mas elas nunca fizeram o básico, que foi consertar o próprio altar. Mas Jean, o que é consertar o próprio altar? Porque muitas vezes eu também já tive essa dificuldade, que eu já vi muitos pastores pregando, trazendo a palavra de Deus, trazem aquela palavra que motiva, aquela palavra que transforma a nossa vida, mas ele não te dá a explicação de como você chegar até lá. Ele não te traz o caminho das pedras. Então, muitas vezes a gente vai penando e vai sofrendo por aquilo dali. Muitas vezes a gente também não se dedica a ler a leitura da palavra, ao entendimento da palavra, a conhecer a Deus. E a gente vai passando tempo, vai passando meses, vai passando dias. E quando a gente vai acordar, depois do final de uns 5 anos, 10 anos, ou muitos já passaram 20, 30 anos dentro da igreja, a gente vai ver que a gente continua vivendo da mesma forma. A gente entra na igreja, a gente sente a presença de Deus, mas quando a gente sai por aquelas portas, todas as lutas voltam sobre as nossas costas. Tudo aquilo que a gente ouviu ficou no passado, foi esquecido. A gente fica esperando até a próxima reunião, até a próxima vez que um pastor vai vir, vai falar com a gente, e a gente vai sentir novamente a presença de Deus. E as nossas vidas não deveriam ser assim. As nossas vidas deveriam ser de sentir a presença de Deus todo dia, todo minuto, a todo instante. Mas por que nós não conseguimos sentir? Porque o nosso altar está de alguma forma quebrado. E eu fiquei olhando assim, eu digo, mas o que deixa esse nosso altar destruído? E eu fui justamente para esse mesmo capítulo de Gálatas, no capítulo 5. E eu comecei a analisar e ver que muitas dessas coisas estão nas nossas vidas. Se você vai um pouquinho mais para frente ali, diz, as obras da carne. Muitas vezes nós temos essas obras da carne dentro de nós e nós não queremos ver. Nós temos essas situações agindo dentro de nós nas mais variadas áreas e nós não conseguimos enxergar, ou não queremos enxergar, ou nós ignoramos essas coisas. E eu vou te dar aqui as obras da carne, como Paulo nos fala aqui em Gálatas, que são, começa por uma prostituição, a segunda impureza, lascívia. Muitas vezes a gente nem sabe o que é lascívia. Eu fui procurar no dicionário hoje, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sabia. Lascívia não é nada mais, nada menos que luxúria, sensualismo. Muitas vezes a gente vive com essas coisas aqui na nossa vida. Continuando, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos. Nós somos partidos políticos aqui, quero deixar bem claro para você. Invejas, bebedices, orgias. Estas são muitas das coisas que podem deixar nosso altar danificado na presença de Deus. É por causa disso que muitos de nós temos vivido uma vida dentro de igrejas, temos passado muitas vezes pulando de igreja em igreja, dizendo, não, essa igreja não é certa para mim, aquela outra igreja eu vou para aquela uma porque Deus fala naquela igreja, e você vai lá e passa 1, 2, 3 reuniões, 4 reuniões, daqui a pouco, não, já não estou gostando mais dessa igreja. Mas deixa eu te falar porque que talvez você não tenha conseguido ficar numa igreja até hoje e se firmar. Porque o Espírito Santo, Ele te ama e Ele quer mudar a tua vida. E não importa onde você estiver, Ele vai atrás de você. Glória a Deus, aleluia. Se você chegar numa igreja e você não for confrontado por coisas erradas que você está fazendo, você sai de lá correndo. Porque a presença de Deus não está lá.
O propósito de Deus é fazer com que você chegue no céu junto com Ele. Ele poder te abraçar e te dizer: meu filho, você foi vitorioso, hoje você está comigo. Mas para isso, eu e você precisamos ser confrontados por aquelas coisas que tem dentro de nós e que impedem Deus de agir nas nossas vidas. O confronto de Deus é muitas vezes direto e muitas vezes não é. Mas o confronto de Deus você pode ter certeza que vem. Porque Deus não aceita o pecado. Ele é santo, Ele é puro. E se eu e você temos qualquer uma dessas coisas dentro de nós, uma hora ou outra vai se manifestar. Deus, Ele enxerga todas as coisas. Você pode passar desapercebido na minha frente. Você pode passar desapercebido na frente de qualquer pessoa que esteja aqui nessa noite. Ou de qualquer pessoa que você se relacione. Talvez do seu marido, da sua esposa, talvez dos seus filhos. Mas a Deus não passa despercebido. Deus é aquele que enxerga dentro dos nossos corações. Aleluia. E Ele tem um objetivo muito claro. O objetivo dele é a salvação. Se não fosse por salvação, eu não teria nem mandado o filho dele aqui para morrer em nosso lugar. Mas Ele fez. E quando Ele te deixa um alerta como esse, como Paulo colocou aqui para nós, é porque Ele sabe que você e eu precisamos mudar. Ele sabe que você e eu precisamos ser transformados. Porque aquilo que muitas vezes não transparece na frente dos outros, que transparece dentro do nosso quarto, quando nós estamos sozinhos, aquilo é que Ele enxerga a todo momento quando Ele olha para mim e para você. Se você quiser entender, talvez você possa entender assim. Deus pode olhar para todas as pessoas, mas tem certas pessoas que é como se tivesse uma barreira na frente dele e aquela barreira não pudesse transpassar, porque aquela barreira atrapalha a presença dele na sua vida. É o altar quebrado, são as pedras que não foram recolocadas no lugar. Mas Deus nessa noite Ele está pronto aqui para transformar a minha e a sua vida. Peça agora ao Espírito Santo que Ele vai te mostrando tudo aquilo que não agrada a Ele, que está indo dentro da sua vida. Comece a orar, feche seus olhos agora nesse momento. Deixe o Espírito Santo agir dentro da sua vida. Diga: Espírito Santo, mostra. Mostra aquilo, Espírito Santo, que tem me impedido de ter comunhão contigo. Eu não sou uma pessoa que possa chegar para você e te apontar o dedo e dizer: não, é isso que tem na sua vida ou aquilo na sua vida. Mas o Espírito Santo, Ele pode te mostrar. E se Ele está te mostrando nessa noite aquilo que Ele quer que você modifique, atenda, meu irmão. Atenda, porque nós não somos o dono do dia de amanhã. Nós não somos o dono do nosso próximo minuto da nossa vida. Deus sim, Ele sabe o momento que nós vamos chegar e o momento que nós vamos partir. Deus é que conhece todas as coisas. Deus conhece o futuro. Muitas vezes eu posso te dizer agora, nesse momento, que Deus pode voltar para você amanhã. Deus pode voltar para você hoje. A gente não sabe o que vai acontecer quando nós passarmos por essas portas. Mas eu sei que se você não estiver com Deus, o negócio não vai ser bom para você. O Espírito Santo quer transformar essas raízes que você tem dentro de você, que muitas vezes não foi nem você quem colocou lá dentro. Muitas vezes essas coisas ruins que nos machucam, essas coisas ruins que nos afastam de Deus, foram plantadas talvez por nossos pais, ou talvez por situações da vida, por coisas que nós não gostaríamos de ter passado, mas ficaram guardadas na nossa mente. Isso tudo pode ter acontecido com você, mas o Deus que é especialista em mudar situações, o Deus que é especialista em apagar a memória ruim e trazer memórias boas para a sua vida, Ele está aqui nessa noite. E Ele está pronto para transformar a sua vida nesse momento. Eu gostaria de te dizer: existe uma semente do Espírito Santo que é plantada dentro da sua vida para que nasça hoje. É uma semente que pode nascer a partir do dia de hoje. Essa semente pode gerar coisas muito boas para mim e para você. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz que existe um fruto. E esse fruto é maravilhoso. Esse fruto é o que nós precisamos ter dentro das nossas vidas todos os dias, que é o fruto do Espírito. Você já ouviu falar do fruto do Espírito? Você tem o fruto do Espírito dentro de você? Deixa eu te falar o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, como disse Paulo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Você já viu uma pessoa que tem um fruto desse ter problemas em qualquer lugar que seja na sua vida? Se ela estiver passando por um momento de tribulação, ela está dando glórias a Deus e graças a Deus e crendo que Deus amanhã vai mudar a situação dela. Aleluia. Se ela estiver passando na pior de todas as situações, ela ainda assim ela está feliz e agradecida a Deus, porque Deus é o Deus que traz a solução para ela no momento certo. Esse é o fruto que eu e você precisamos ter dentro de nós. Deixa eu te falar nessa noite. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Se você está com coisas ruins dentro de você, não fique esperando que você vai conseguir vencer isso amanhã sozinho. Ou que você vai conseguir talvez ter alguma coisa boa saindo dentro de você com essa coisa ruim. Porque não acontece. A palavra de Deus é bem clara nisso. Não pode sair de uma mesma fonte água doce e água amargosa, ou água doce e água salgada. Se você tem algo bom dentro de você, se você tem o fruto do Espírito dentro de você, você vai ter bondade para oferecer para as pessoas, você vai ter paz. Aonde você vai chegar, você vai levar a paz que está dentro de você. Você vai ser luz, você vai transformar a situação. Você vai poder orar como Elias orou, e Deus vai responder. Você vai ver o holocausto sendo queimado de uma maneira sobrenatural. Ainda que tenha jogado 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes água, Deus vai responder a oração. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é paz. E se Deus hoje está te falando isso nessa noite, é porque Ele quer você transformado. Aleluia. Ele quer que você saia daqui e leve essa paz para casa. Que amanhã, quando você levantar, essa paz esteja com você. Essa alegria da salvação, essa alegria de estar com Cristo esteja dentro de você. E no dia da terça-feira esteja na mesma situação. Na quarta-feira esteja na mesma situação. Na quinta-feira esteja na mesma situação. E na sexta-feira você já não aguente mais de vontade de vir na igreja e louvar ao Deus que fez a diferença na sua vida. Ao Deus que não te abandona em nenhum momento sequer. Ao Deus que traz a solução na hora que você precisa. Ao Deus que é o caminho e a verdade e a vida. Ao Deus que salva, ao Deus que vai te levar no céu para você morar com Ele. É esse o Deus que quer você. O Deus não quer você pela metade ou com um altar quebrado, mas Ele quer você pronto todos os momentos para que você abra a boca e seja bênção onde quer que você for. Glória a Deus. Ele quer que você seja diferente. Ele não quer que você seja igual às outras pessoas que estão caminhando por esse mundo sem solução. Muitos deles encontram somente a solução enquanto estão bebendo, esperando a próxima vez de ir para uma festa, alguma coisa, se divertir por poucos minutos. Mas quando chegam em casa, no silêncio do quarto, no silêncio da noite, não passam de outras pessoas comuns e quaisquer, que estão chorando, que estão sofrendo e não sabem para onde vão. Deus quer que quando você saia daqui, não seja como uma dessas pessoas qualquer, que simplesmente foi numa festa ou num encontro social, mas Ele quer que você chegue no seu quarto na noite dizendo: Deus, muito obrigado porque Tu estás comigo. Muito obrigado, Senhor, porque eu vou dormir essa noite. Senhor, eu sei que eu vou levantar amanhã como uma pessoa vitoriosa, porque eu tenho a Tua presença em mim. Aleluia. Não fique achando que você vai conseguir esconder essas obras da carne de Deus. As obras da carne nunca são escondidas de Deus. Deus, Ele sonda os corações. E Deus, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto e de uma maneira tão especial, que nessa noite Ele preparou todo esse lugar. Ele preparou toda essa situação para falar contigo. Glória a Deus. Ele preparou esse momento porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Ele tem uma situação para mudar na sua vida. Ele tem algo para te dizer nessa noite de muito especial. Ele quer que você se sinta como você deveria se sentir todos os momentos, como uma pessoa vitoriosa, não importa onde, como uma pessoa que vai caminhando, não importa como esteja a situação, não importa como andam as coisas ao teu lado, não importa se esteja em momento de falta ou momento de prosperidade. Não importa se você está num momento de doença, uma situação de doença, numa situação que você está bem de saúde. Deus quer de você que você, todo o tempo, que você conheça realmente quem anda com você, quem está com você. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de te chamar agora para que nós estivéssemos orando junto.
Talvez essa palavra pudesse ser mais longa, mas hoje eu sei que nós não temos todo o tempo do mundo. Nós temos a ceia do Senhor para realizar daqui a pouco. Mas Deus tem pressa em falar com você. Deus tem pressa em consertar aquilo que não está certo em você. Deus tem pressa em ajudar a você a restaurar o seu altar. Porque Deus quer começar a responder as tuas orações. Deus quer começar a falar contigo no seu íntimo. Se você deseja que Deus esteja com você, que Deus esteja com você te dando a mão e te ajudando a restaurar esse altar nessa noite, ponha-se de pé. Se você precisar realmente de Deus nessa noite, se o Espírito Santo está falando com você, e se você quiser vir aqui na frente nessa noite, nós vamos estar aqui orando por você. Nós vamos estar pedindo para que Deus fale com você de uma forma especial. Transforme a sua vida. Venha aqui à frente nesse momento. Não espere mais, não espere por amanhã ou pelo próximo. Deus precisa de falar com você hoje. Deus precisa fazer a obra na sua vida hoje. Venha aqui à frente nesse momento. Vamos estar orando juntos. Vamos estar clamando a Deus. Amém? Eu não vou ficar insistindo, porque Deus sabe muito bem quem é que está precisando de ouvir essa palavra. Deus sabe muito bem as pessoas que necessitam reconciliar com Ele, ou as pessoas que necessitam ter o altar restaurado. E Deus, Ele está aqui pronto. Ele quer que você dê simplesmente um passo nesse momento. Se você dá um passo em direção de Deus, Ele vai dar um passo em direção a você. Agora, se você ficar parado no seu lugar, o tempo vai passar. E talvez você vá sair daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. E talvez amanhã você vai lembrar essa palavra e vai dizer: meu Deus, por que eu não fui? Eu estou te esperando nesse momento. Se você quiser vir, venha. Deus está pronto para trabalhar na sua vida. Amém? Louvado seja o teu santo nome.